Olá, mais uma semana, final de maio, a última semana de maio. Agora nós estamos entrando em junho e depois julho, férias. Todo mundo quer férias, eu quero férias. Tá, qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Então, eu trouxe algumas atividades do Enem e algumas propostas de resolução das atividades do Enem, tá? Uma proposta mais matemática, que tem alguns alunos que pensam dessa forma, conseguem pensar matematicamente, algebricamente, e umas outras propostas utilizando o raciocínio lógico, tá? Lógico que utilizando o raciocínio lógico, às vezes utiliza menos tempo, porque você sabe que não é nem o seu tempo para cada questão é cronometrado. Às vezes você tem que utilizar uma mais tempo, então na outra você tem que diminuir o tempo para balancear. Então a proposta é que a gente pegue um problema do Enem e eu vou apresentar duas táticas de resolução, vou apresentar táticas de resolução para melhorar de interpretação e tudo relacionado ao nosso conteúdo, tá? Tudo relacionado à função afim, que é um dos conteúdos, eu já disse para vocês, de função que mais tem no Enem, tá? Às vezes chega de um Enem de 2018, 2014, ter 7 ou 8 exercícios de função do primeiro grau, tá? Continuando aqui então. Então vamos ver o que significa isso, tá? Então olha aí, Enem de 2016. Eu tenho uma cisterna de 6.000 litros que foi esvaziada em um período de 3 horas. Então aqui representa a cisterna, foi esvaziada no período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, ou seja, queria esvaziar mais rápido, outra bomba foi ligada como a primeira. O gráfico formado por dois segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Pergunta: qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, primeiro, o que eu tenho que entender? Esse gráfico aqui representa uma bomba ligada, que representa o da primeira hora, que tinha 6.000 litros. Esse gráfico aqui é outra função, porque ele representa de duas bombas ligadas, certo? Então, vamos passar para uma resolução. Tem as alternativas, aqui 1.000, 1.250, depois a gente volta nas alternativas. Vamos passar para uma solução algébrica. Então, observando ali, ó, é uma reta. Se é uma reta, eu vou usar a função y, que é igual a x mais b. A primeira bomba, eu coloquei a interpretação que é 1.000 litros por hora. A primeira bomba utiliza essa linha de 1.000 litros por hora. Aonde que eu cheguei a essa conclusão? De 6.000, ela passou para 5.000 litros em uma hora. Então, a primeira bomba, 1.000 litros por hora. Vamos ver o que acontece no segundo tempo lá, nas 2 horas. Então, eu tenho o par ordenado 1 e 5.000. E tem o outro par ordenado 3 e 0, porque está marcado em cima do eixo X, significa que o Y é 0. Nós já fizemos outras atividades assim, não é? O que eu faço nas atividades? Eu vou substituir. Peguei o par ordenado 3 e 0, substituí aqui nas atividades, na função, desculpa. Então, substituindo, lembrando que o primeiro é o x, o segundo é o y. Então, vai ficar 0, olha aqui, ó. Alguns alunos até me mandaram essa semana que estava confundindo, substituindo no A. Então, aqui, ó, 0 e esse aqui que é o x, tá? Então, vai ficar 3A mais B igual a 0. Daqui eu não tiro nada, porque eu tenho uma equação com duas letras. Vou substituir o meu outro par ordenado, 1 e 5.000. Substituo na função, 5.000 é igual a vezes 1 mais B, chego nessa função. Lembrando, eu tenho duas equações com duas variáveis. Vou chegar num sistema. Na outra aula a gente resolveu assim. Então, vai ficar 3A mais B igual a 0 e esse A mais B é 5.000, igual a 5.000. Lembrando que eu vou fazer pelo método da adição, que eu falo para vocês que é o mais fácil, eu já vou multiplicar por menos 1.
Então, vai ficar menos A menos B igual a menos 5.000. Cancelo ali, 2A mais 2A é igual a menos 5.000, já achei o valor de A, menos 2.500. Só vamos ver um negócio aqui, ó. Olha a posição da reta. Peraí que meu mouse está ruim. A posição da reta, ela é decrescente. Meu A deu negativo, então eu estou no caminho certo. Tudo bem? Substituindo lá na função, ó, no lugar pego qualquer uma delas, substituo menos 2.500 mais B igual a 5.000. Então, B vai ser igual a 7.500. Chego nessa função, mas espera aí, só um minutinho. Ele quer saber quanto que a segunda bomba faz a vazão dela por litro. Isso aqui, essa função, é dessa reta, é das duas juntas. Substituindo, porque de 1 até 3 passou 2 horas, substituí o x por 2, porque o x ali representa o meu tempo. Eu chego à conclusão, não vamos marcar alternativa ainda, é isso que a gente tem que prestar atenção no Enem, porque se você for olhar lá atrás, tem a alternativa 2.500 litros. Eu chego à conclusão que as duas bombas juntas esvaziam a cisterna 2.500 litros por hora, certo? Esvaziam 2.500 litros por hora. Só que tem um detalhe. A primeira bomba já fazia esse trabalho de 1.000 litros por hora. Então, o restante que está sobrando é o da segunda bomba, ou seja, 2.500 menos 1.000 litros, a segunda bomba faz 1.500 por hora, 1.500 litros por hora. Nas alternativas, a gente tinha o 1.000 para marcar, nós tínhamos o 1.500 para marcar, o 2.500 para marcar e o 1.000, tá? Então, vamos ficar atentos a isso aí, certo? E agora, vou pensar como resolver esse problema sem fazer stand de conta. Então, vamos pensar na seguinte situação. Da primeira torneira lá, eu já tinha achado que ela diminui 1.000 litros a cada hora, certo? Foi para 5.000. Tá, 1 hora. Agora, presta atenção aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho duas bombas. Essa aqui, ela faz 1.000 litros, certo? E tá sobrando o que para outra? Ó, 6.000 eu tirei, não fica 5.000, né? 5.000 para ela fazer. 6.000 menos 5.000, ou seja, 1.000 litros, uma vazão da torneira, eu já tinha colocado. As outras duas torneiras levam 2 horas, mas presta atenção. Nas 2 horas seguintes, então, foi esvaziado 2.500 litros por hora. Da onde que eu tirei isso? Presta atenção, 5.000, faltava 5.000 e foi despejada em 2 horas, ou seja, 2.500 por hora. Como a primeira faz 1.000, a outra vai fazer 1.500. Esse é um outro jeito da gente pensar. Ou então, você podia pensar assim, ó, aqui faz 1.000. Aqui faltou 5.000 litros. Só que a outra já faz 1.000 em 2 horas, então ela fez 2.000 litros. Como era 5.000, sobrou 3.000 para a segunda torneira. Em 2 tempos, 1.500. Ficou claro assim ou você prefere do outro jeito? Gente, tanto faz. Você tem que acertar o resultado, tá? Eu só estou aplicando táticas de resoluções diferentes. Mas você... Não, professor, achei o outro jeito mais fácil. O importante é acertar. É isso que você tem que fazer, tá? Só estou apresentando métodos diferentes. Vamos passar para mais uma? Essa aqui a gente vai utilizar o descartar as alternativas. Observando as alternativas, nós vamos descartar. Então, vamos ver aqui, ó. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos cada minuto excedente. Então, tem
200 minutos, R$ 29,90, mais 20 centavos se ele passar desses 200 minutos. No plano Z, paga R$ 49,90 por 300 minutos e acrescenta 10 centavos por cada minuto excedente. Então, aqui nós temos os gráficos aí ficou miudinho, mas eu vou passar aqui para vocês a resolução. Ó, eu peguei essas 3 resoluções, a, B e C, que são alternativas descartadas. Por que são alternativas descartadas? O que a gente vai observar aqui, ó? Olha, nessa letra A, lá fala que o plano pagava R$ 29,90 mensal, lá por 200, 300 minutos. Você pode observar que aqui tá abaixo, o gráfico tá abaixo de R$ 29,90. Ele paga menos de R$ 29,90. Não é isso que tá no problema, tá? Ó, o K é menor do que R$ 29,90 em 200 minutos. Então, essa aqui tá descartada. Vamos pensar na letra B. Por que eu descartei a letra B? Você pode olhar tanto para o K quanto para o Z. Olha aqui, ó, eles estão pagando a mesma quantidade em 200 minutos, e lá nós vimos que não é. 200 minutos é um tanto, 300 minutos é outro. Então, ó, K e Z têm o mesmo valor para 200 minutos. Descartada também. Letra E. Por que eu descartei a letra E? Ela segue o mesmo raciocínio da letra B, só que aqui colocou que eles pagam valores iguais para 200 minutos. Aqui está dizendo que eles pagam valores iguais para 300 minutos. Já ficou melhor? Porque agora eu só tenho 2 alternativas. Então, vamos lá. Nas 2 alternativas que sobrou, o que eu tenho que analisar no gráfico aqui, ó? Aqui, ele está falando que está pagando, né, R$ 49,90, aqui está pagando R$ 29,90, só que quando chega a 300 minutos, nesse gráfico aqui está dizendo que aí sempre vai pagar o mesmo tanto. Tanto faz, depois de 300 minutos, tanto faz ele escolher o K ou o Z, que vai ser a mesma coisa. Nesse aqui, fala isso também, ó, que com 300 minutos eles vão pagar a mesma coisa, só que depois cada um segue um caminho diferente, né? Então, aqui tá falando que as fórmulas são diferentes, mas que depois de 300 minutos é tudo o mesmo valor. Lógico que essa aqui já é a minha alternativa descartada. Mas para eu ter certeza, eu posso fazer o teste, por exemplo, para 400 minutos. Vamos fazer o teste para 400 minutos. Para os dois. Então, 400 minutos para o K, como ele tem 200 minutos de graça, não é isso? Eu vou pegar x igual a 200, que é o excedente. Quanto que ele vai pagar? Substituir aqui, R$ 29,90 mais 20 centavos vezes 200, R$ 69,90. Eu peguei o 400, mas você poderia pegar qualquer outro valor depois de 300. Se os valores coincidir, você tem quase certeza que vai ser tudo igual. Mas se por acaso para um der errado, para os outros vão dar. 400 minutos. Por que agora o X vale 100? Porque no plano Z ele tem 300 minutos que ele pode falar pelaquela quantia fixa. O excedente que sobrou aqui vai ser 100. Então, vou substituir R$ 49,90 mais 10 centavos vezes 100, R$ 59,90. Tá vendo? Nessa aqui, fala que depois de 300 minutos, eles vão pagar a mesma quantidade, mas eu acabei de provar que não vão. Para 400 minutos, o K deu R$ 69,90. E esse aqui é o Z, é Z aqui, deu R$ 59,90. Então, a alternativa certa é a letra D. Claro? Tá? Outra situação, então vamos lá. Então, um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, tá? Sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, nós temos o gráfico,
uma função afim. Suponha que essa técnica linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições, qual é o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? O nível zero é que ela encontre aqui com o eixo X, ou seja, ele quer saber o zero da função. Tá, vamos fazer a solução matemática. O que eu sei? Y que é igual a x mais b. Nessa situação aí, observa aí que a gente já tem o valor de o par ordenado 1,30, tá vendo? Observa aqui, gente, por que eu não peguei o 30 como B? Porque aqui não começa do zero, ele começa do 1, tá? Então, aqui, ó, meu par ordenado 1,30 e depois eu tenho o par ordenado 6,10. Função afim, eu preciso de saber 2 pontos para eu montar a função. Faça a substituição igual das outras vezes, ó, 30 é o y e 1 é o x. Vou chegar a mais b igual a 30. Próxima substituição, 6 e 10, então aqui nós temos o 10 é o y, só um minutinho. O 10 é o y e o 6 é o x. 6a mais 10, 6a mais b igual a 10. Multiplicando uma delas por menos 1, eu sempre multiplico aqui os números são menores, aqui no caso eu multipliquei a de cima, copio a de baixo, eu tenho o método da adição para poder cancelar, nós já fizemos isso, ou seja, o A vai ser igual a menos 4. Outra vez, olha a posição da reta, o A deu negativo, sentido crase, então por enquanto tá certo. Vou substituir, peguei, aqui tem menos números, ó, menos A mais B igual a 30, B vai ser igual a 34. Então, eu já tenho a minha função montada. Se ele quer saber qual é os zeros da função, ó, menos 34, menos 4x mais 34, lembra que eu falei? Porque ele quer saber onde que ela toca o eixo x. Dá 34 dividido por 4, 8,5. 8,5 significa que é 8 meses e meio vai zerar. Só que lá não tem 8,5 para você marcar. Eu errei? Não. Na atividade, ele pergunta assim, após o sexto mês. Então, se aqui vai ser em 8 meses e meio, após o sexto mês, vai ficar faltando 2 meses e meio. Certo? Vamos resolver isso aqui, então. Eu coloquei menos tempo, mas não significa que é em menos tempo. Outra, uma resolução mais prática que a gente fala. Tá. Então, o que a gente observa ali? O que eu queria que vocês observassem? Olha, que nesse período aqui, ela reduziu 20%. E ela reduziu 20% num período de quantas horas? De quantos meses? De 5 meses. Ó, daqui até aqui, 5 meses. De 30 passou para 10. Se é 20% em 5 meses, significa que ela está reduzindo, ó, 4% ao mês. Se tá faltando, ó, se reduziu 20%, tá faltando para ela reduzir, para ela zerar 10%, não é? E 10% eu coloquei assim só para a gente visualizar, ó, 4 mais 4 mais 2. Ué, professora, por que você colocou 4? Porque aqui tá falando que é 4% ao mês. Então, isso aqui refere a um mês, a 2 meses, metade de um mês, ou seja, um mês, mais a metade do mês. Em 2 meses e meio, ela vai zerar. Certo? São táticas de resoluções, espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar a lista de hoje, é a respeito de atividades dessa forma. Você pode apresentar a solução da maneira que você quiser, mas você apresente a solução. Não coloque só o resultado. Na matemática, não significa que às vezes eu só tenho que colocar conta. Você pode escrever como que você chegou nessa resolução.
Ah, eu fiz de cabeça, mas para você ter feito de cabeça, fez uma conta, você utilizou um procedimento, escreva esse procedimento, eu adoraria ler, tá? Então, você não colhe o que não planta. Vamos então plantar nessa quarentena muita sabedoria, muita vontade, muito conhecimento, para depois que passar tudo isso a gente colher só coisa boa. Boa aula para vocês, boa semana para vocês, certo?